Olá, caros alunos. Na aula anterior, ao falar da relação da filosofia com a ideia de felicidade, nós falávamos que toda ação humana acaba, de uma certa forma, visando, em certo sentido, afastar o que nos traz sofrimento e conservar aquilo que nos traz a felicidade. Ou seja, mais ou menos a ideia de você, num certo sentido, buscar o prazer e afastar a dor. Não seria mais ou menos isso? Pois é, então a gente pensava assim, que todo ser humano busca então a felicidade, ela busca se sentir bem, estar feliz. Contudo, nem toda ação acaba trazendo a felicidade. Ou seja, apesar dele sempre buscar a felicidade, nem toda ação traz a felicidade. E eu dizia também que aí entra o papel da filosofia, pois é ela que, de uma certa maneira, vai nos guiar na escolha do melhor caminho. Talvez seja essa a primeira preocupação de todos os filósofos quando se perguntam, por exemplo, para o sentido da existência, né? Qual que é o sentido da vida, qual que é o sentido da existência, bem como o que é preciso fazer para ser feliz, ou o que é preciso ter para ser feliz. Por exemplo, se a gente pensasse, o que as pessoas hoje consideram como essencial para a vida? Bens materiais ou riqueza, poder e glória, status social, prazeres diversos, né, do bem-estar corporal e social, saúde, amor, amizade, né? Então a impressão que a gente tem é que as pessoas que possuem essas coisas são as pessoas mais felizes. Mas estranhamente, a gente vê pessoas com abundância de todas essas coisas e muitas vezes são consideradas infelizes, e pessoas que às vezes não têm nada disso ou têm poucas coisas, são pessoas que não têm riquezas ou pessoas que vivem uma certa dificuldade e contudo são consideradas felizes. Então, afinal de contas, essas pessoas que carecem dessas coisas se consideram felizes por quê? E por que mesmo aquelas que possuem essas coisas ainda se consideram infelizes? Afinal de contas, o que traria felicidade para o ser humano? Olha, os filósofos antigos, eles propuseram um caminho mais sistematizado, ou seja, mesmo possuindo sistemas filosóficos distintos, né, que a gente pode dizer que cada filósofo tinha o seu sistema filosófico, mas todos eles tinham em comum a ideia de buscar um método, um sistema, né, para essa busca. Por falar em método, né, eu falei na aula passada sobre a ideia de método, eu esqueci de mencionar a etimologia da palavra, que eu já falei em outras aulas, é bom a gente sempre lembrar. Método é o quê? Meta rodós, ou aquele caminho certo, aquele caminho certeiro que a pessoa vai trilhar para chegar num determinado destino, né, num objetivo. Também falei, né, que uma das palavras que traduziam a felicidade para o grego é a ideia de eudaimonia, né, que é derivada de eu, que significa bem disposto, e daimon, que significa poder divino. Mas por que será que o grego considerava eudaimonia, bem disposto, poder divino? O que significa isso? Olha, significa que a cultura grega ainda estava ligada à ideia de que a felicidade ela não dependia apenas do empenho do ser humano ser feliz, mas ele também depende da vontade dos deuses, o que eles chamavam de fortuna. Né? Mas deixando de lado essa ideia de acaso, fortuna, né? Aí essa parte divina, a gente vai pensar só no homem, né? Na ideia filosófica mesmo, no que o homem deve buscar. Né? E aí eu falava também na aula passada sobre a ideia de telos, né? Que significa exatamente objetivo. Como se a gente pensasse no sentido da vida humana, né? Como eu falei anteriormente. Quando eu falo em telos, eu já estou pensando em alguns sistemas filosóficos gregos, nos quais ser feliz dependeria da busca de viver de acordo com a nossa própria natureza. Vou explicar melhor citando um dos filósofos que debruçou-se sobre esse tema, sobre essa busca de uma felicidade estável, né, e não determinada, né, pela vontade dos deuses, à mercê da vontade dos deuses. Né? Para Platão, o mundo material, aquele que a gente percebe pelos cinco sentidos, ele é enganoso. A gente já viu isso em outras aulas. Né? Lembra-se que eu falava que Platão considerava que existiriam dois mundos, né? Seria um mundo inteligível, ou também conhecido como mundo das ideias, e um mundo sensível, no qual tudo é instável, esse mundo nosso, né? Esse mundo temporal. Para ele, por meio desse mundo sensível, não pode haver felicidade. Por isso, o caminho para a felicidade é o abandono das ilusões dos sentidos em direção ao mundo das ideias, até alcançar o conhecimento supremo da realidade correspondente à ideia de bem. Platão, ele mistura um pouco gnoseologia, ética e assim por diante. Então, quer dizer, o conhecimento ele leva também à felicidade, assim como leva a viver em comunidade, viver de forma perfeita, né? Para Platão, as ideias perfeitas, elas seriam a realidade verdadeira. Então, se você tem as ideias perfeitas, você tem a realidade verdadeira. E compreendê-las seria chegar ao grau máximo de conhecimento.
Essa ideia do bem seria a causa de todas as coisas justas e belas que existem, incluindo outras ideias perfeitas, como por exemplo a própria ideia de justiça, a ideia de beleza, coragem. Não, então sem o bem não há nenhuma delas, nem mesmo a ideia perfeita de felicidade. Então você tem a ideia de bem, que para Platão seria o ápice, né? Quando o homem sai da caverna, quando ele vai para o alto da montanha e enxerga o sol é exatamente o símbolo dessa ideia do bem, né? Nós vimos também em aulas anteriores a doutrina platônica sobre a alma humana, contida na obra República, né? Eu falava para vocês, por exemplo, que Platão ele vai dizer que o homem, essencialmente, é uma alma que é imortal, né, que existe antes do corpo. Ele pensava no dualismo psicofísico, né, e essa alma ela já teria contemplado, como eu disse, um mundo das ideias, né, as ideias das essências eternas, imutáveis, perfeitas, né, e a união da alma com o corpo ela seria acidental, pois o lugar próprio da alma não é o mundo sensível, e sim o mundo inteligível. E como que essa alma se dividiria? A alma ela seria concupiscente, ela poderia ser irascível, né, e também racional. Concupiscente eu posso também dizer desejante, né? Ele falava que ela estaria situada no baixo ventre, né? A alma irascível, ela estaria situada nessa região aqui do tronco, né? E tem a ver também com defesa, defensiva. E a alma racional tem a ver com o intelecto, né? Situada na cabeça, relacionada ao conhecimento. Isso tudo ele vai transpor para a ideia política. Nós falávamos também disso quando falávamos de política. A vida feliz de uma pessoa dependeria da harmonia dessas três almas. A alma racional, ela regularia a alma irascível e a alma irascível controlaria a concupiscente. Então você teria ali as três almas em harmonia, a racional guiando, a irascível e a irascível controlando a concupiscente, né? E assim você teria um ser humano completo, um ser humano com a harmonia das suas virtudes e assim por diante. Mas lógico que cada ser humano tem um caráter, e esse caráter, cada uma dessas almas que seria a mais, como se diz, a mais proeminente, que apareceria mais naquele indivíduo, né? Mas essa felicidade não é alcançada individualmente pelas pessoas, ou seja, ninguém é feliz sozinho. Platão, a gente sabe que ele tinha uma motivação fundamentalmente política, né? Ele pensava exatamente isso, ou seja, feliz é feliz junto, não é feliz sozinho. Para ele a política é a mais nobre das atividades e todas as ciências têm como objeto a polis, que seria o quê? A cidade-estado grega, ou seja, a vida do conjunto dos cidadãos. Então você não consegue pensar numa felicidade egocêntrica, né? A felicidade para Platão ela estaria sempre no convívio. O seu projeto político-filosófico, ele visou a construção de uma sociedade justa, isto é, aquela que promovesse o bem comum, né? Ou seja, o bem de todos, né? Eu também já falei um pouco sobre essa organização política em outras aulas, né? Quando eu dizia, por exemplo, que aquelas pessoas que têm um caráter, vamos supor, irascível, né? A irascível ou defensiva, elas ficariam na defesa da cidade como soldados. Outro seria o desejante concupiscível, né? Que seria aquelas pessoas que vão manter a sociedade porque exatamente no desejo, na busca, elas vão acabar mantendo a sociedade, né? E a administração da polis seria por parte dos mais sábios, que para ele, aquele lógico que ele vai puxar a brasa para a sardinha dele, né? Ou seriam os filósofos. Dentro dessa organização, cada cidadão teria uma função social, ou seja, produtor, né, no que dá concupiscente, guerreiro ou soldado, né, irascível, e sábio, aquele que tem a alma racional. E essa seria definida de acordo com a sua própria natureza. Isso é, a aptidão inata de cada pessoa. A identificação dessa aptidão natural se faria durante todo o processo educativo. A educação seria igual para todos os jovens, ou seja, desde criança você vai observando ali qual que é a tendência. Esse cara que tem mais a tendência dele é ser um filósofo, aí, então ele vai ser um administrador. Aí esse aqui ele é mais irascível, então ele vai ser um soldado, né? Então aqueles que se revelassem mais sábios seriam destinados à administração pública, né? Como os filósofos eram mais considerados mais sábios, eles seriam exatamente aqueles que também conduziriam a cidade à felicidade, né? Seriam os conhecedores do caminho da felicidade. Por isso eles deveriam ser os governantes da cidade. Dentro dessa organização, cada um já seria feliz pelo simples fato de cumprir a sua função para a qual ele é apto por natureza, ou seja, seguir a sua natureza. Nessa visão teleológica, olha o telos aparecendo aí de novo, nessa visão teleológica, se a minha natureza está ligada a um caráter irascível, não vai adiantar eu querer morrer de estudar, passar em concursos públicos, pois eu posso até conseguir um bom emprego, mas eu serei infeliz
do mesmo modo se a minha natureza ela não está ligada a nenhuma dessas coisas, né? Se ela, por exemplo, está ligada a um caráter concupiscível ou desejante, né? Eu posso até ser, por exemplo, presidente do Brasil ou um artista de renome, ou seja, vou ter grande reputação, mas se a minha natureza é ser professor, policial ou qualquer outra coisa, eu não vou ser feliz, eu seria uma pessoa infeliz apesar de todo o status quo, né? De todas as coisas que eu adquiri com isso. Ou seja, se eu sou uma águia, né, se a gente puder fazer uma analogia, seria isso, né? Se eu sou uma águia, eu vou me estrumbicar se eu for querer ser morcego. Se eu sou morcego, eu vou me dar mal tentando ser águia, né? Então como é que a gente resumiria isso? Olha, a felicidade para Platão, ela seria então o telos do ser humano, ou seja, a finalidade última do ser humano, né? A finalidade última das suas ações. Ela seria alcançada por cada indivíduo que fosse de acordo com a sua natureza. Ou seja, eu vou ser feliz agindo de acordo com a minha natureza e não contra ela, né? E sendo feliz, eu também contribuiria para a felicidade das demais pessoas da sociedade, no caso lá da polis grega. Não, eu espero que tenha sido claro. Essa ideia de telos, né, de finalidade, tal, vai ficar mais claro quando a gente estiver falando um pouco sobre Aristóteles na próxima aula.